Saudações vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! O assunto hoje é a parte 2 do box. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Nós estamos aqui na 15ª aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros e nós estamos valorizando você, vidraceiro, porque nós acreditamos que valorizando e qualificando os vidraceiros, nós conseguimos expandir o mercado. Bom, então, na última aula eu falei para você, a gente fez uma pequena introdução sobre o box, mas agora vamos direto ao assunto porque a gente vai falar sobre os componentes. Então, como eu tinha te falado, muitas vezes nós como vidraceiros, devido a gente ter uma certa escassez de informações, a gente fica meio limitado nas soluções que nós podemos oferecer para os nossos clientes. Então hoje a gente vai falar basicamente sobre os componentes e as suas diferenças e principalmente sobre a importância de cada um. Então vou te fazer uma pergunta, tenho certeza que você vai acertar. Vamos lá. O primeiro componente de um box qual é? Vamos lá, o primeiro componente. Quando você pensa num box, qual que é o primeiro componente que vem na sua mente? O vidro, né? É isso? Ah, errou, não é o vidro. Então é o seguinte, o primeiro componente de um box é o substrato. Gabriel, o que é substrato, cara? É o seguinte, substrato é o local aonde o box será fixado. Entendeu? Então, do que é feito aquela parede? Do que é feito aquele piso onde você fixará o seu box, por exemplo? Será que realmente tem um piso ali que você vai conseguir fazer furações e fixar os seus parafusos? Ou será que você vai ter que colar porque de repente é uma banheira que não pode ser furada? Então tá vendo? Então olha só, existe um erro muito grande acontecendo no nosso dia a dia que é o seguinte, a gente anda muito corrido e de repente você chega lá na casa do cliente, você chega médio box, pá, 3 medidas embaixo, no meio, em cima, legal, malemar, tira o prumo, né? Difícil tirar o prumo, mas o ideal é que se tira o prumo e aí você chega, olha o lado do box e ó, bora pra casa. É assim que a gente faz? E se nós estamos fazendo isso, será que isso é o correto? Então eu vou te dar uma dica. Bom, o primeiro componente do box é o substrato. Então, quando você chega na casa do cliente, você tem que saber o que tem por trás daquele revestimento. Porque normalmente você chega nos banheiros e 80% desses banheiros eles estão revestidos com cerâmica, né? Com revestimento, com cerâmica ali, azulejo, muitas vezes uma pastilha de vidro, mas normalmente são cerâmicas. Mas o que tem ali atrás? Será que ali atrás tem alvenaria? Será que é maciça? Será que é vazada? Será que ali atrás tem cano? Hoje, por exemplo, nós temos casas de isopor. Você tem lá as paredes de isopor e só um revestimento de mais ou menos 3 centímetros de reboco, né? De concreto muito fino. Hoje você tem casas de plástico, por exemplo, aqui na minha cidade, foi realizado um condomínio da Minha Casa Minha Vida e o pessoal fez lá, entre aspas, uma casa de plástico. Hoje nós temos casas de madeira, de compensado, né? Então, o que é esse substrato? E digo mais, sabendo o substrato, você consegue definir o tipo de fixador que você vai utilizar ali. Será que realmente o parafuso que vem no kit é suficiente para fixar o seu box? Não sei. Porque normalmente as empresas que fornecem para você o kit, elas imaginam um substrato padrão, que normalmente é de alvenaria. Bom, então legal. Então eu cheguei, analisei a parede, perguntei para o meu cliente se ali passa cano, não passa, legal. Então é só medir o box e ir embora, certo? Errado. É o seguinte,
Muitas vezes nós andamos tão apressados com as nossas coisas, né, o dia a dia nosso, que a gente não dá uma determinada atenção para o nosso cliente. Por exemplo, já aconteceu do vendedor vender um box para uma cliente. E lembra lá na última aula que eu te falei? Né, o cara vendeu um box e aí falou que ia dar uma abertura tal. Para a mulher que estava comprando o box, aquele box estava tranquilo. Só que a mulher tinha um marido que, além de ser alto, o cara era largo. Tipo assim, tipo eu mesmo. Largo e alto. E aí o cara era um sacrifício para ele poder entrar no box. E sabe o que aconteceu? Ele pediu para tirar o box. Porque ele falou, cara, eu prefiro secar o banheiro do que toda vez ter que ter esse sacrifício para mim entrar no box. Então, olha só. Porque quem errou aí? O vendedor. O vendedor não perguntou que tipo de gente mora ali. Então, muitas vezes, você vai fazer uma instalação de um box, você está vendo a pessoa ali, você nem se importa se a pessoa vai conseguir entrar no box ou não. De repente, naquela família, tem idosos. De repente, naquela família, tem algum cadeirante. De repente, naquela família, tem crianças. Tem adultos, pessoas que estão um pouco acima do peso, pessoas que têm um tamanho acima da média. Então é importante que você faça essa pesquisa para que você de fato ofereça a melhor solução. O que vai mudar na vida do meu cliente com a minha solução envidraçada? Então, normalmente, é óbvio que quando você oferece uma solução envidraçada, seja um box, uma janela, uma porta, qualquer que seja a solução, o ideal é que essa solução, de fato, seja uma solução. Só que sempre existe aqueles detalhezinhos que modificam o ambiente e que muitas vezes pode até prejudicar. Por exemplo, você foi fazer uma instalação de um box na casa de uma cliente e ela já tinha um banheiro, tem uma janelinha bem pequenininha, e aí você vendeu um box para ela fumê. Aí o que acontece? Ela fala assim, nossa, moço, antes de colocar o box, o meu banheiro ainda era até que clarinho. Mas agora que colocou o box, o banheiro ficou escuro. Então, olha só, você que é o agente da boa nova, o agente da boa notícia, o cara que soluciona o problema, acabou levando um problema. Aí, imagine só, poxa, moço, você colocou um box preto no meu banheiro, escureceu o banheiro, e outra, o meu marido é grande. Ele tem dificuldade para entrar no box. Olha só. Nossa, moço, você colocou um box fumê no meu banheiro, escureceu o meu banheiro, o meu marido é grande, tem dificuldade para entrar, e na hora da gente fazer o número 2, a gente fica espremido no box. Eu não consigo nem me mexer. 3 problemas. Então, olha só, olha como essa pesquisa é importante. Por isso que o primeiro componente de qualquer envidraçamento, lógico, sempre levando a segurança, né, como item primordial, mas isso aí a gente nem precisa falar, né? Isso aí não tem por que a gente ficar explicando. Então, o primeiro item primordial, obviamente, é a segurança. Mas, quando você vai vender um box para o seu cliente, você tem que fazer uma pesquisa. Por exemplo, de repente, olha só que interessante, de repente você vai na casa do seu cliente, tem o box da suíte, né? E tem o box ali social. Aí você pode perguntar para a moça assim, senhora, geralmente a família, os familiares da senhora costumam utilizar esse banheiro? Ah, costuma, óbvio, esse banheiro é social, né? Então é para todo mundo utilizar. Ah, tá, e costuma vir algum idoso aqui? Ah, costuma, minha mãe, olha só. Aí você, então, olha, o que a senhora acha de a gente colocar um box que vai trazer mais conforto para a mãe da senhora? Por exemplo, não ter o trilho inferior, por exemplo, ter uma abertura mais ampla. Por exemplo, você vender alguns apoios de aço inox dentro do box para que as pessoas que são mais idosas possam ter mais firmeza. De repente a pessoa tem um parente que é cadeirante, você já faz um box com uma abertura mais ampla, sem o trilho inferior. Entendeu? É isso que faz, porque o cliente muitas vezes não pensa nisso. O cliente ele só está vendo o benefício, ele só está vendo o sonho. Mas você, como profissional, tem que saber que aquele envidraçamento vai alterar alguma coisa na vida daquela pessoa. E o importante é que aquilo altere, mas sempre para o lado bom da coisa. Entendeu? Então, primeiro componente do box, substrato, onde será fixado, qual tipo de fixador eu vou utilizar e o que aquele box precisa fazer para que ele realmente traga benefício para aquela família.
Como ele tem que ser? Será que eu colocando um box padrão de R$1,90 para ela, eu vou fazer ela economizar, tipo assim, R$50, mas vou ter que ficar fazendo o cara toda hora na hora de entrar, ficar baixando? Entendeu? Então, de repente, eu posso acrescentar mais 50, 60, R$100 no box, mas fazer um box mais alto para ela. De repente, um box de 2,10 metros, né? Ao invés de 1,90, a gente já aumentou 20 centímetros. Já ficou mais confortável. De repente, um box, ao invés de ter uma abertura de 40, deixar essa abertura com 60, com 70, com 90. Entendeu? Então, tudo isso é você mostrar benefício. Você mostrar benefício. Olha, eu posso até colocar um box para a senhora bem baratinho aqui, mas não vai solucionar o seu problema, vai te trazer mais problema ainda. Eu prefiro, de repente, né, não vender do que trazer um problema para a senhora, porque o que eu estou oferecendo para a senhora vai te trazer benefício. Você vai ver, amanhã ou depois você vai me agradecer por isso que eu estou te fazendo. Legal? Beleza. Vamos então para o segundo componente. O segundo componente do box, no caso, é a estrutura. Bom, então eu falei para você que lá no primeiro componente você tem que definir o tipo de box que você vai instalar. Será que realmente um box com uma peça fixa e uma deslizante resolve o problema? Será que de repente eu não tenho que colocar uma porta com dobradistas laterais? Será que de repente eu não tenho que colocar uma porta com uma peça fixa e duas deslizantes? Será que eu não tenho que colocar um kit certo? Entendeu? Então, o segundo componente que nós vamos falar agora é a estrutura. Então eu tenho aqui um kit da L, que é aquele kit que nós chamamos, que é o kit do box padrão. E nós temos aqui um kit que eu chamo de kit híbrido. Gabriel, mas o que é um kit híbrido? Então por que nós chamamos de kit híbrido? Pelo seguinte, nós chamamos de kit híbrido porque é uma evolução do box padrão. Então, bom, antigamente existia, né, tipo assim, era dois boxes que existia. Existia ou o padrão ou o box de aço inox. Então, assim, box normal, box padrão. Box para gente rico, box de aço inox. Só que a dissonância, vamos dizer assim, entre um preço e outro, vamos dizer que não existia um produto, entre aspas, paralelo. Não existia um que ficasse assim no meio, né? Então aí a Idea Glass veio com uma ideia genial que foi montar o que a gente chama de box híbrido, que é um box que não tem nada a ver com o box padrão, apesar de que no seu interior ele tem tudo a ver com o box padrão, mas no design ele é totalmente diferente, só que também não é um box de aço inox. A maioria das peças que ele tem é de latão. Bom, então o primeiro item é a estrutura. Vamos abrir esse kit então para a gente mostrar como é que é? Vamos lá então. Bom, então aqui nós temos dois boxes diferenciados, né? Diferenciados por quê? Porque um modelo é diferente do outro. Então aqui nós temos o box padrão, tá? Cujo a estrutura nós chamamos de trilho superior, algumas pessoas chamam de chapéu superior. Esse é a estrutura do box padrão. Vamos deixar aqui. Agora, é porque você não tem como sentir o peso. Mas olha a diferença. Esse é a estrutura do box Elegance da Idea Glass. Então você pode perceber que, olha, ele tem aqui um Y, né, que a gente chama de Y dentro. Então ele é muito pesado, não é? Ele é fininho, assim, bem delicado, mas o bicho é robusto. Então olha a diferença. Isso é bem interessante, porque dependendo do box, você tem a estrutura diferenciada. Por exemplo, se a gente tivesse aqui com um box flex, que nós temos aí, mas eu não vou mostrar agora para você, por exemplo, o box flex já seria um outro tipo de estrutura, até porque ele tem dobradiças que vai na parede. Então, podemos dizer que a estrutura mesmo seria a parede e o trilho superior, aquele que eu falei para você que ele pode ser superior ou inferior, ele é mais um guia mesmo, é só um guiazinho, mas a estrutura é na parede. Então, o que a gente vai utilizar?
a estrutura, a parede como estrutura, um trilho como estrutura ou outro tipo de sistema como estrutura? Aqui nós temos os acessórios do sistema padrão, tá? Vou abrir aqui para você ver. Não sei se você percebeu, mas o ideal é que você proteja os itens, né? Porque aqui nós temos uma pedra, ok? E a pedra é bem mais dura do que o alumínio e isso evita que o alumínio risque. Ou até mesmo, né, que a pedra risque o alumínio ou que o alumínio risque a pedra. Então, né, uma dica que não tem nada a ver com o que eu ia falar, mas é importante, chegou na casa do cliente, não vai espalhando ferramenta e os itens pelo chão, não. Proteja. E nem deixe na pia, né? Tem nego que tem a mania de deixar ou na pia ou em cima do vaso. Não faça isso. Coloque, se for necessário, de repente o banheiro é muito pequeno, forre. Não deixe de forrar. Bom, mas isso não tem nada a ver com o que eu vou falar, porque essa era a parte de montagem. Então vamos lá. Esses são os acessórios do sistema aqui padrão da L. E agora esses são os acessórios. Eu vou deixar aqui de lado. Chavinha também, vem com chavinha. Esses são os acessórios do kit da Idea Glass, o Elegance. Então olha só, vamos lá. O próximo acessório que eu quero te mostrar, que é o acessório, vamos dizer assim, o mais importante, pelo menos nesse sistema deslizante, são as roldanas. Então, essa roldana é, logicamente, para esse trilho, e essa roldana é para esse trilho. Então, olha para você ver como muda. Ah, Gabriel, dá para mim encaixar esse aqui nesse aqui? Não dá. Dá para mim encaixar esse aqui nesse aqui? Não dá, né? Então, isso é importante. E assim, uma dica que eu te dou, compre kits. Olha só, essa é a beleza do kit. Já vem tudo certinho para você não ter dor de cabeça. Então vamos lá. Vou deixar a roldaninha aqui. E depois disso nós temos outros acessórios, né? Por exemplo, aqui nós temos o fixador. Olha só, esse é o fixador do box padrão. Esse é o fixador do Elegance. Olha só. Então tem essa pecinha que vai aqui dentro. Olha que diferente. Esse é para fixar o trilho Elegance, tá? O legal é que ele tem um furinho oblongo para você regular caso você erre na sua furação aí. E esse é o fixador para o trilho superior, ou que alguns chamam de chapéu. Legal? Bom, depois nós temos aí puxadores. Olha, esse é o puxador do sistema, vou tirar aqui para você ver, ficar mais nítido. Esse é o puxador do sistema AL, esse é o puxador do sistema Idea Glass. De repente, olha só como eu ganhava de vez em quando um dinheirinho extra. Bom, esses são os puxadores padrão que vem no kit. Mas, muitas vezes, eu pegava um box padrão, comprava um puxador de aço inox e já deixava o box totalmente personalizado. Olha que interessante. Então, os acessórios podem ser de diversos materiais. E isso é importante que você saiba. Por exemplo, essa roldana, olha essa roldana aqui é interessante, porque esse sistema da Idea Glass, ele tinha um detalhe que essa peça era fixa. Essa peça aqui é a que vai na frente. Antigamente, quando a gente começou a montar esse sistema, ele era esse pino aqui, ó. Esse pino serve para que a porta não pule, né? Então você faz a montagem, coloca o pininho trava aqui e a porta não tem como sair. Só que acontece, isso que eu acho legal, a evolução, né? Aí as pessoas colocavam a toalha por cima do box. E aí, quando a peça ia passar, essa pecinha aqui é a que segura o vidro, né? Ela fica assim, ó.
essa parte de baixo segura o vidro, essa parte de cima segura o trilho. Então, quando a peça ia passar, ela ficava batendo. Olha só. E aí os caras fizeram essa mola que lateralmente ela se movimenta, mas para cima e para baixo não. Então, o trilho não escapa, né? Olha só. O trilho não sai, porque ela não desce. Para cá sim. Essa roldana, ela é de latão, o corpinho dela é todo de latão. E essa peça aqui é de poliacetal. Essa roldaninha aqui, olha só a diferença. Também poliacetal. Um detalhe muito importante, que é ideal que venha no kit, é esse aqui, ó. O manual de instalação. Olha só. Então é importante que você siga o manual para que você justamente monte certo. É muito comum, né? Eu trabalhei com alguns montadores na minha vida e é muito comum você chegar na caixa de um montador, por exemplo, você olha, tem um monte de peças sobressalente lá que sobra, porque o cara acha que não é importante colocar, mas é importante. Dificilmente, né, uma empresa vai fazer um kit que tenha peça sobressalente e que sobre muita peça. Bom, então os acessórios eles podem ser de diversos materiais. Não vamos perder muito tempo nisso aqui, depois a gente vai mostrar para você com mais detalhes. Nós temos aqui depois os parafusos. Olha só. Então é aquilo que eu te falei, né? As empresas normalmente já te mandam os parafusos, mas eles sempre têm a ideia de que a alvenaria é uma alvenaria padrão, tá? Então, veio esse parafuso aqui, mas será que a gente não tem que usar, por exemplo, nas laterais um parafuso para gesso? Gabriel, mas gesso no banheiro? Tem. Pior que tem. Então, hoje, né? Hoje tá uma moda aí de ficar colando só os boxes. Eu já vi, por exemplo, o cara que cola só os perfis laterais e encaixa o trilho ou o chapéu no perfil e seja o que Deus quiser. Então, o que acontece? De fato, quando é uma banheira, por exemplo, né, que não pode perfurar, é até compreensível que você fixe o trilho inferior com um silicone. Silicone bom que a gente já vai falar agora, né? Porém, né, a parte superior não é para ficar colando, tem que ser a parafusada, certo? Olha aqui, tem que ter parafuso, senão a pessoa esbarra no box e o box cai, tá? Bom, então o que é o ideal? Como é uma parte molhada, o ideal é que esse parafuso seja resistente à umidade, ok? O próximo item agora são os que eu chamo de molduras, arremates e acabamentos. Por exemplo, precisaria de se colocar um perfil no vidro fixo? Não, ele não exerce nenhuma função estrutural. Então, tá aqui, né, os perfis, no caso é esse aqui que é o mais fininho, tá, que recebe o vidro fixo, ok? Isso a gente chama de moldura. Legal? Outro detalhe também que muitas vezes é como moldura, o próprio trilho inferior. Deixa eu soltar aqui os acabamentos. O trilho inferior. Gabriel, é necessário colocar esse trilho? Ele exerce alguma função estrutural? Às vezes sim, às vezes não, tá? Muitas vezes você pode colocar sem esse trilho. Não é o ideal, mas existem casos, por exemplo, de trilho interrompido, onde você só coloca o trilho só na peça fixa. Depois nós temos os arremates. Por exemplo, então você vai cortar aqui o seu trilho, ok? E aí você dá um acabamentozinho na parede para poder acabar esse trilho, ok? Já esse, o próprio fixador acaba sendo o próprio acabamento. Olha só. Entendeu? Outro detalhe dos acessórios são, por exemplo, as cunhas e travas. Eu já desmontei box, por exemplo, que estava com cunha de madeira. Aí você imagine só, né? Cunhas de madeira em uma área úmida. Ou então,
às vezes essa peça que trava, né? Essa peça vem aqui embaixo, ok? Para poder travar aqui no trilho. Porém, depois ainda tem que se colocar pelo menos, eu sempre coloco 2, pelo menos um rebite aqui em cima, né? Em cima aqui do trilho. Não pode só encaixar isso aqui. Então, e depois a gente vai falar mais, né? Mais sobre esse detalhe, mas tem também o batedor. Então a norma, ela fala que é necessário que o box ele bata tanto em cima quanto embaixo, para que ele não faça aquele sistema de alavanca, não faça esse movimento aqui, ok? Bom, vamos para o próximo item. O próximo item que eu quero te mostrar são os isolantes e os calços. Na verdade, eu já te mostrei aqui, né? Os calços, a cunha e os isolantes. Alguns são isolantes, outros nós chamamos de vedação. Por exemplo, no kit da Idea Glass, o Elegance, ele vem, olha só, esse perfilzinho aqui, a gente chama essa escovinha de isolante. E ela também acaba funcionando como um calço. Por quê? Dependendo se tiver sem isso aqui, ela fica vibrando. Então, ela acaba sendo um isolante. Então, é para vedar a água e também para ficar evitando o balanço. Os dois vêm, tá? Esse aqui também vem, olha só. Depois, nós temos aqui esse perfil aqui, ó. Que normalmente pode ser de PVC incolor e também de silicone. Gabriel, mas isso aqui não é para vedar? Muitas vezes não, muitas vezes é só para evitar que fique balançando. Então, existem kits que já vem ali uma vedação, tá? Como é esse caso aqui. Então você chegou ali no seu box, fixou o perfil U, colocou o vidro e aí você faz a vedação. Então já com esse perfilzinho próprio aqui, ó, incolor maravilhoso. Só que tem casos que você não tem esse perfilzinho. Então você coloca o perfil U, você coloca o vidro fixo e esse vidro ele pode trazer ali uma certa vibração. O que você faz? O que é o ideal? Você aplicar o silicone. Então você aplica o silicone e eu indico essa empresa aqui, Alpatecno. Algum tempo atrás, eu peguei uma obra, era muito rabo de foguete. Muito rabo de foguete. E aí, a ideia era uma falsa pele de vidro, porque não tinha como ser pele de vidro. Era um projeto muito inovador. Tanto que esse projeto, eu já falei para você, ele ganhou 11 prêmios de design, ganhou 7 prêmios no Brasil e 4 prêmios estrangeiros de design. Essa obra foi feita em 2007, 2008 mais ou menos. E o projeto era com fita, mas aí, na época, não tinha como fazer com fita. A movimentação era muito grande, não tinha como fazer com fita. Então, depois de muito procurar, eu encontrei o pessoal da Alpatecno. E eles me deram uma assessoria inacreditável. Então, quando a gente teve a oportunidade de falar, pô, eu vou precisar de silicone, o primeiro que eu falei foi com eles. Porque realmente eles têm uma gama de produto muito grande, muito eficiente e o atendimento técnico é inacreditável. Né? De repente o pessoal me liga, Gabriel, como é que faz piscina e tal? Eu falo, ó, liga pro meu amigo lá e fala com ele. Então, olha só. Aí vamos lá. Vamos supor que não venha esse perfilzinho aqui. Então você tem que fazer a vedação. Então se você for um cara muito bom, aí você faz o corte aqui 45 e você aplica o silicone. Porém, olha só, capricho é tudo. Então para você não ter que ficar borrando vidro, borrando alumínio, então eu te apresento aqui, deixa eu deixar aqui para você ver, as fitas da Adere. Olha só que interessante. A Adere, bom, é o maior vendedor de fita crepe do Brasil. Esses dias eu cheguei na Adere lá, né, e fiquei na recepção. Meu, os caras têm tanto troféu de prêmios e mais prêmios que eles ganham aí todo ano que não tem nem onde colocar mais. Tanto troféu, porque os caras realmente são fera. Eu tive a oportunidade de visitar a fábrica deles e é inacreditável a linha de produto que esse pessoal tem. Então, mas olha só, vamos pensar no box. Nosso assunto aqui é box. Meu,
Para que eu vou me arriscar a aplicar o silicone e borrar o azulejo do meu cliente? E aí tem aquilo que eu falo é o seguinte, o silicone incolor, quando você aplica e você passa o seu dedão lá, ele fica incolor, né? Como o nome já diz. E aí você olha e fala, nossa, que lindo que ficou, que maravilhoso. Só que depois, quando ele cura, ele fica opaco. E é só aí que você vai ver o dedão que você passou, que já ocupou metade do perfil. Então, esses dias mesmo, eu fui montar um box, que era um box para exposição, e aí eu passei fita no box inteiro e tal. O pessoal, nossa, mas eu preciso tudo isso mesmo? Eu falei, não, vamos ver. Vamos ver. E era um box para uma feira. E aí, passei fita, e aí sim, aí passei o silicone, e tava torto o negócio lá e tal, e ajustei com fitinha, e aí tirei as fitas todas. Quando eu tirei a fita, o pessoal falou, caraca, velho, caraca, meu. E aí tinha um stand do lado, que o cara montou também um box, e ele não passou fita, ele foi metendo o dedão. No dia que ele montou, ficou maravilhoso. No outro dia que o pessoal começou a varrer ali o chão, né, o chão ali da feira e tal, que aquele pó grudou no silicone, meu, matou o box dele. E o meu boxinho ficou lá. Onde tinha o silicone ficou empoeiradinho, porque eles levantaram um pozão lá, mas ficou só uma cordinha, ficou certinho, fininho. Por quê? Porque eu peguei a fita, forrei de um lado, do outro, e ó, passei o dedinho, cobriu bem. Então, assim, meu, custa tão baratinho a fita, você perde, sei lá, 1 minuto a mais, né? Você investe 1 minuto a mais e resolve o seu problema. Bom, então só para a gente encerrar o assunto aqui da fita, olha só, a Deri tem essa fita aqui que é monstro isso aqui. Essa fita é uma fita automotiva. Meu, o que acontece? Quando eu fui fazer o curso de vidraçamento e sacada, eu comprei uma fitinha aí do depósito aí, comprei a fita e, cara, mas eu passei tanta raiva, porque a fita não colava no vidro. Principalmente se o dia tiver um pouquinho úmido, né? Se tiver um tempo chuvoso e tal, a fita não gruda. Meu, essa fita aqui, não precisa nem ser essa aqui automotiva. Se você quiser, né, de repente você faz jato, ou você trabalha numa área muito úmida, por exemplo, no sul, né, então você utiliza essa aqui. Porém, nos dias normais, você utiliza essa aqui, que é própria para pintura. Meu, essa aqui é monstro, gruda mesmo. E aí tem diversas espessuras, de repente se você precisar, por exemplo, eu mostrei, quando eu fiz o curso de envidraçamento de sacada, tem uma parte que a gente forra lá o trilho para não ficar arranhando, a gente utiliza essa daqui. Legal? Bom, então vamos lá. Silicone. Vedação é um dos maiores causadores de prejuízos e retrabalho. Por quê? Você faz a instalação do box, né? Aí o cliente liga, olha, tá vazando. Então, use silicone de boa qualidade. Então tem todo um critério para se vedar, mas assim, é muito importante que você vede adequadamente o seu box. Legal? Então tem todo um sistema, depois eu vou te mostrar isso mais pra frente, agora não dá, mas é só para falar. Então, o outro item que é bem importante é a vedação. Legal? O próximo item que eu vou te falar, até já comecei a falar, são os itens de acesso, ou os acessórios que você pode colocar a mais no seu box. Por exemplo, eu acabei de falar que de repente o box vem com um puxador que já é belo, né? Bonito, lindo, mas de repente para você dar uma personalizada no seu box, você pode utilizar um puxador de aço inox ou um puxador de alumínio. Você pode, de repente, ligar na WR Glass e falar, ó, quero um puxador de aço inox. Então, olha só, de repente você coloca um sistema padrão, né? Mas se você coloca um puxador de aço inox, já não é mais um box padrão. Já deu uma outra cara. Se você colocou um puxador, já deu uma outra cara. Um outro acessório de acesso também que a gente costuma utilizar são os portas-toalha. Isso evita que o cara jogue a toalha por cima do box. Então você praticamente educa o cara a utilizar ali o porta-toalha no lugar certo. E você já arrecada um dinheirinho. Legal? O próximo item que nós vamos abordar aqui é a questão do transpasse. Gabriel, quanto que se utiliza de transpasse? Então, quando eu aprendi lá algum tempo atrás essa questão de transpasse, falava-se que o transpasse pode ser de 3 a 6 centímetros. Legal?
normalmente nos vãos deslizantes. Porém, existem sistemas, como por exemplo o box com dobradiça lateral, ele não precisa de transpasse. Muitas vezes ele bate, né, com transpasse, mas muitas vezes ele fecha no vidro a vidro. O box, por exemplo, pantográfico ou o sanfonado, ele também não utiliza transpasse. Então é sempre importante que você se atente a essa questão. Vai usar transpasse e não vai. E uma regrinha muito interessante, né, da questão do transpasse é o seguinte: se a água está vindo daqui, ó, de trás de mim, ó, de trás. Então é importante que, ó, seja assim, ó. Se der, né? Porque a água vai vir aqui e não vai bater. Agora, mas não dá, cara, ó. A ducha tá vindo aqui, aquelas duchonas assim, ó, dessa largura, que solta água para tudo quanto é lado. Se você colocar o transpasse assim, ó, receber na água aqui, ó, a água pode passar. Então o que você tem que fazer? Muitas vezes você tem que aumentar o transpasse e existem casos até de você utilizar perfis de PVC incolor ali no transpasse mesmo, porque às vezes a ducha é muito forte e acaba vazando água. Então se você começar a aumentar muito o transpasse, você cai naquele problema que nós falamos na aula passada, que é você acaba acrescentando mais vidro no seu vão e com isso você diminui a sua passagem. Então o transpasse é um item muito importante, mas mais pra frente a gente vai falar sobre essa questão aí. Legal? E agora, o último item, né, que eu quero te mostrar é o vidro. Então, vou mostrar para você aqui, vou virar aqui, né? Esse aqui é só uma singela amostra dos vidros que nós temos aí. Então, aquilo que eu falei, olha só, de repente você vai vender um box padrão para o seu cliente. Meu, você colocou um vidro, por exemplo, olha só, imagina, você vai colocar um box padrão, olha só, olha que chiqueza, esse vidro, ele é refletivo, tá? Deixa eu ver aqui, esse aqui é incolor, deixa eu pegar um aqui, olha só, imagine esse vidro, olha só, olha. Então, existem casos, como eu te falei, que o ideal é que o vidro seja incolor, tá? Para que você não escureça o banheiro do seu cliente, mas existem casos que o ideal é que o box seja o destaque. Por exemplo, te mostrei uma imagem na aula passada, foi feito esse quarto, né, na Casa Cor, se não me engano, não me lembro o ano dessa Casa Cor, mas eles utilizaram o kit elegance e um vidro refletivo. Ficou lindo. Foi no quarto Neymar, se não me engano. Era o quarto em homenagem ao Neymar. Meu, o box foi a sensação, tanto que esse box aí rodou a internet até hoje. Quando você digita box, sempre aparece esse box aí nas imagens do Google. Por quê? Porque foi um box que ficou lindo e maravilhoso, porque se utilizou um vidro refletivo e um kit elegance. Olha só. Então, o vidro... Ah, Gabriel, mas o vidro é o, vamos dizer assim, é a peça de preenchimento de maior volume dentro do box. Então você tem que saber, poxa, será que eu vou colocar um vidro fumê no banheiro do meu cliente? Será que eu vou colocar um vidro azul? Será que eu vou colocar um vidro tradicional mesmo, o mais verdinho, o fumezinho? Então olha aqui, nós temos hoje uma diversidade muito grande de vidros. E a gente tem que sair um pouco daquele sistema onde a gente só coloca o bronze, o verde de vez em quando, o incolor e o cinza que a gente chama de fumê. Por que não um vidro refletivo? Olha só. Por que não? Deixa eu pegar um outro aqui, deixa eu ver. Olha só. Olha só. Por que não? Então, às vezes a gente fica... Vamos pegar outro aqui. Essa caixa já foi mais cheia já, mas é que, olha só. Olha. Criatividade. Às vezes fala, Gabriel... E até eu mesmo às vezes falava assim, pô, não dá para ganhar dinheiro com box comunzinho? Não dá. Mas olha só, se você pega, por exemplo, um kit padrão do sistema L, um vidro refletivo, um puxador da WR Glass de aço inox, meu, já é outro box. Entendeu? Olha só.
Então, aí você pode falar, poxa, mas eu vou colocar um vidro incolor, mas o cliente quer um box personalizado. O cliente não quer um box incolor, mas também não quer um box refletivo, ele quer um desenho personalizado. E aí, você chama os meus amigos da Color Vidros para te ajudar. Porque, como eu te mostrei, os caras fazem... olha só isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é só uma amostra. Tem mais de 1000 cores, o que é legal, já te falei isso. O pessoal tem um aparelhinho lá, um bendito um aparelhinho, que, sei lá, você tem uma cor de qualquer coisa, a cor dessa parede aqui. O cara chega ali, coloca o aparelhinho, ele mede a cor, ele já dá a composição da cor e você consegue fazer uma tinta idêntica da sua parede. De repente você quer fazer uma continuação. De repente tem essa parede aqui, ó, você fala assim, não, eu quero fazer esse riscado aqui, ó, eu quero acompanhar essa mesma textura, esse mesmo riscado. Os caras tiram uma foto, fazem uma impressão digital e eles continuam isso aqui da mesma cor, com o mesmo desenho. Fala a verdade, isso não é coisa de louco? Então por que a gente acha que não dá para ganhar dinheiro com box? Dá! Só que se a gente fizer o box, que tá todo mundo fazendo, o box, por exemplo, que vende no depósito hoje, aí não tem jeito. Né? Porque o depósito compra de carga, de carreta. Né? Às vezes o cara tem 50 depósitos, o cara paga metade do preço que você paga. Você vai querer disputar com o cara? Mas garanto para você, o cara não faz um box com vidro desse. O cara do depósito não faz um box com vidro desse. O cara do depósito não faz um box com material desse. Então, é essa questão que eu quero te dizer. Hoje já existe, né, a possibilidade de realizar box praticamente onde o vidro é a estrutura. Então eu te mostrei aqui o trilho, né? Te mostrei os materiais de moldura, de acabamento, mas existem algumas modalidades de box, e eu já tive o prazer de instalar vários desses, onde o próprio vidro é o trilho. Olha só. Então, olha como isso é forte. Então quando você fala assim, repense, quebra esse paradigma. Ah, box é só chegar no banheiro do cara, 1,90. Não. Quem disse pra você que box tem que ser com 1,90? Quem disse? Quem disse que box tem que ser de vidro incolor? Quem disse? Quem disse que box tem que ser simples? Quem disse? Então, vamos mudar um pouco. Lembra que eu falei? Olha só, vamos levar em consideração que 70% da população ativa, né, dos caras que podem comprar, já tem um box. Como que a gente vai fazer para vender box para essas pessoas? Upgrade. Ó, a melhora, o salto, a evolução. Entendeu? Então vamos oferecer box melhor, box com mais benefícios, vamos oferecer um produto diferenciado. Legal? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro, nós estamos aqui valorizando e qualificando o vidraceiro e expandindo o mercado. Ó, não se esqueça que o campeonato, os melhores vidreiros do Brasil está rolando a todo vapor. E o que eu tenho sentido um pouco, esses dias um cara me ligou e eu falei, poxa, cara, ele mandou umas fotos no WhatsApp, eu falei, cara, manda essas fotos suas pro campeonato. E ele falou, Gabriel, cara, mas um dia eu chego lá, cara, sabe? Então o que eu percebi? Ele estava se sentindo indigno, ele estava se sentindo inferiorizado, porque ele achava que, pô, os melhores vidreiros do Brasil só vai ter nego muito bom. Realmente, a ideia é que seja, mas aquilo que eu digo, coloque aquilo que você tem de melhor. Coloca, exponha, apareça, porque se você não mostrar que você faz os trabalhos pequenos, quem vai te chamar para te fazer os trabalhos grandes? Entendeu? Então, é de pequeno que começa. A maior das torres começa sempre no chão. Então, coloque lá, Gabriel, eu não vou ganhar. Beleza, pelo menos você participou. Pelo menos você fez parte do processo. Você, por si só, já expôs o seu trabalho para os arquitetos. De repente, o arquiteto não quer um prédio, ele quer o seu trabalho. Ele quer aquilo que você fez, ele quer aquela solução que você tem. E aí ele vai ver o seu trabalho, vai ver o seu telefone, já vai ligar direto para você. Legal? Bom, então, até a próxima aula. Não esqueça de comentar, faça o comentário. Se você assistir esse vídeo no YouTube, dá um joinha aí, pô, ajuda a gente aí, dá um like aí. Legal? Bom, até a aula que vem e é nóis. Aquele abraço. Valeu!